Você sabia que Taylor Swift teve que regravar seus primeiros álbuns para recuperar o controle sobre sua própria música? Hoje vamos analisar esse caso emblemático e entender como artistas podem proteger seu patrimônio desde o início. Em 2005, aos 15 anos, Taylor Swift assinou com a Big Machine Records, cedendo os direitos dos masters de seus primeiros 6 álbuns. Em 2019, Scooter Braun adquiriu a gravadora, incluindo esses direitos, por cerca de 300 milhões de dólares. Taylor Swift tentou comprar seus masters, mas as condições impostas foram consideradas desfavoráveis. Como resposta, ela iniciou a regravação de seus álbuns sobre o selo Taylor's Version. Mas como que ela poderia ter evitado perder praticamente 360 milhões de dólares? Por que eu tô analisando isso? Olha, você provavelmente ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Aproveita e já se inscreve aqui. Meu nome é Franco Mazzieri e são 20 anos advogando no direito empresarial, em proteção patrimonial, em negociação contratual e para empresas de grande porte. Durante todo esse período já foram mais de 6 bilhões de reais negociados, já foram muitas estruturas jurídicas nacionais e internacionais e muitos problemas que poderiam ter acontecido se não tivesse tido uma atitude preventiva. E é exatamente com base nessa experiência, e também mais de 20 anos de docência acadêmica em alguma das maiores universidades do Brasil, que eu vou utilizar como advogado e como professor para poder analisar o caso da Taylor e tentar trazer aqui a minha compreensão, o meu entendimento sobre o que poderia ter sido feito diferente para que a Taylor não tivesse tomado um prejuízo tão grande. E mais, tá? Não é só a Taylor que passa esse tipo de problema. Se a gente pegar o histórico, são vários outros cantores, como o próprio Michael Jackson, ou aqui no Brasil, o João Gilberto. Então, são vários os casos de profissionais que têm problemas semelhantes ao que a Taylor viveu e tentou resolver hoje. Mas o que poderia ter sido feito para evitar? E se você quiser saber mais, ou tiver alguma pessoa específica, comenta aqui o nome da pessoa famosa que você quer uma análise jurídica de alguma situação que tenha trazido prejuízo para ela. E se inscreva no canal para não perder, obviamente, esse vídeo. Do ponto de vista jurídico, Taylor poderia ter tomado algumas precauções. A primeira e mais relevante de todas é a negociação contratual. Aqui, o que ela deveria ter se preocupado é com a negociação de cláusulas que permitissem a ela, ou que outorgassem a ela, o direito patrimonial sobre o direito autoral. E isso não é muito comum nesse tipo de negociação quando a pessoa ainda não explodiu, como foi o caso da Taylor lá em 2005. A ideia nisso é que todo o retorno financeiro decorrente de um direito autoral vá para a pessoa que tem realmente o direito sobre a criação. E isso, obviamente, faria com que não se misturasse da propriedade patrimonial sobre aquela criação. Perceba que são duas coisas diferentes. Uma é o tapinha nas costas por ter criado, por ter composto. A outra é o dinheiro no bolso por ter composto. E é exatamente nesse aspecto que se pega nesse tipo de negociação e que ela deveria ter se atentado. Não estou entrando aqui em quem ela era, se ela teria capacidade naquele período ou como que tudo aconteceu. Só estou trazendo o aspecto jurídico que deve se tomar cuidado nesse tipo de operação. Outro ponto é a propriedade dos masters. Buscar acordos onde ela mantivesse a propriedade dos masters, mesmo com a gravadora tendo direito de distribuição. E esse é um ponto que tem relação direta com o que eu acabei de dizer. Quando você trata de masters com direito patrimonial, é óbvio que a gravadora vai ter interesse na grana e ela vai trabalhar com regras muito claras sobre isso. Mas o que tem que ficar estabelecido não é a transferência da propriedade, mas a diferença dos direitos financeiros durante um determinado período de tempo. É como se eu estivesse alugando uma casa para alguma outra pessoa, ou é como se eu estivesse alugando um imóvel para a gravadora, mas eu não transferi a propriedade desse imóvel para a gravadora. Imagine uma situação em que alguém construiu um prédio e esse prédio ele não quer perder jamais o direito sobre ele. O que ele faz é alugar a utilização e não vender. E principalmente quando a venda se dá por um preço irrisório ou quando o potencial de valorização é muito grande. E outro ponto que ela deveria se preocupar, os autores deveriam se preocupar, é com as cláusulas de regravação, limitar o tempo em que estaria impedida de regravar suas músicas, como aconteceu anteriormente. Então, o que tem que se preocupar nesse momento é, peraí, a quem pertence aquele direito,
por quanto tempo aquele direito vai ficar com a outra pessoa, qual o valor estabelecido e se eu quiser rescindir como que funciona, qual o tipo de penalidade. Então veja, tem vários aspectos que devem ser levados em consideração. E obviamente aqui a gente fala na necessidade de um conhecimento jurídico sendo essencial. Entender os termos contratuais pode evitar surpresas no futuro. E aí nessa hora, obviamente, um bom advogado que atue com isso é importante. E também a gente tem que levar em consideração o valor do patrimônio imaterial. São as obras artísticas, eles são ativos valiosos e que devem ser protegidos como tal. E, obviamente, como eu já comentei, a necessidade de contar com advogados especializados para poder fazer análise. Advogados especializados em propriedade intelectual, como esse tipo, como essa situação, é essencial para poder prevenir problemas futuros. Olha, os casos que acontecem são inúmeros. A Taylor Swift é só um exemplo gigante, porque ela é uma pessoa gigante. Mas são várias situações específicas. E a Taylor Swift transformou um desafio, que foi o que ela passou, em uma oportunidade, mostrando a importância de conhecer e proteger seus direitos. Então, se você é artista ou profissional criativo, reflita sobre como está protegendo seu patrimônio. Se você não é, se você é simplesmente um fã ou uma fã da Taylor Swift ou de cantores que já tiveram uma discussão, eu queria te ouvir. Me fale como que você enxerga a Taylor Swift perdendo todo esse patrimônio que ela construiu. Comenta aqui pra mim qual que foi a sua sensação, como que você se sentiu quando ela teve que regravar tudo. Comente aqui e lembre-se, conhecimento é poder. E se você quer ter poder, se inscreva aqui no canal desde já para você entender melhor sobre toda essa questão de segurança patrimonial estratégica. Agora, mais do que isso, se você quiser só ver as outras situações de famosos ou de pessoas que tiveram problemas jurídicos, acesse essa playlist agora mesmo e você vai ter vários casos muito legais e que certamente vão aguçar sua curiosidade. Te vejo no próximo vídeo.